E a doutora Patrícia traz aqui, participou do primeiro seminário, traz para esse segundo também uma série de informações, de propostas, que, obviamente, nós vamos ter que maturar, discutir, debater, do ponto de vista do que nós pensamos na nossa perspectiva de carreira. Eu acho que isso também vai ser objeto do debate aqui, para que a gente possa sair daqui com algum horizonte que possa nos ajudar a estar aprofundando esse debate. Então, ela traz aqui também algumas informações, que elas são informações importantes na abordagem de uma carreira, tipo, no histórico da carreira, quem foi beneficiado e quem não foi, o que se privilegiou ao longo da história das carreiras. Isso é um debate que eu considero fundamental, porque qual é a estrutura de funcionários que nós queremos para a carreira, além do perfil gerencial. Então, tem informações aqui que elas nos levam a um debate conceitual importante. Acho que a gente vai ter a possibilidade de debater isso aqui, mas eu fiquei aqui com a incumbência de apresentar algumas observações que nós construímos desde o primeiro seminário, o grupo de carreira que organizou o primeiro seminário. Nós tivemos reuniões depois desse seminário com o grupo de carreira de novo para levantar mais questões, e algumas questões, inclusive, são objetos de questionamento da própria diretoria do STU. Nós aqui também pretendemos fazer uma discussão, um pouco uma linha diferente da Patrícia, mas que leva a uma discussão um pouco mais conceitual desse debate da carreira. Primeiro, eu estou colocando ali uma questão que eu considero importante quando se discute qual é o conceito da carreira, porque a ideia da carreira, ela tem a ver também com a filosofia do que se pensa do trabalho que a gente exerce na universidade. E se esse debate foi feito nos anos 90, início dos anos 2000, mas prevaleceu a tese que nós consideramos errada, de tratar o serviço público como alguma coisa comercial, alguma coisa concorrencial com o mercado. E, dessa forma, nós passamos a tratar os usuários de serviço público como clientes. Eu estava querendo só colocar esses dois conceitos, que eles são importantes, porque o cliente, que é um sinônimo do freguês, é aquele que compra e vende habitualmente a determinada pessoa. É o que pode comprar. E o usuário é o que desfruta de alguma coisa coletiva, normalmente ligado a serviço público, mas pode estar ligado a uma estrutura particular. Por exemplo, o usuário dos trens, dos correios, ele é o que tem o direito, não é o que pode comprar. Então, quando a gente discute carreira, a gente está discutindo carreira no serviço público para atender a um público da mais variada vertente, porque a universidade é extremamente heterogênea, mas que tem o direito a um serviço público. Então, desde a saúde até a empresa que vem aqui na DGA discutir a licitação. Ela tem o direito de participar de um processo licitatório e o serviço público tem que servir a esse direito dela, assim como o serviço público tem que servir ao direito do usuário do SUS que vai ser atendido na área de saúde. Então, essa concepção é uma concepção também que ela dá um panorama um pouco de como a gente vê o serviço público. E aqui prevaleceu a primeira. É óbvio que também essa concepção está norteada um profundo debate que aconteceu a partir dos anos 90, mas que ele é um debate histórico, mas a partir dos anos 90 ele se intensificou de qual é o papel do Estado. Então, isso é importante a gente ressaltar. O Estado liberal, ou neoliberal, como surgiu a partir dos anos 90,
ele tratou os serviços públicos como um instrumento de controle. O serviço público no Estado é para controlar as atividades do Estado, em todas as suas instâncias, valorizando as áreas de arrecadação, fiscalização, e aqui de controle eu especifiquei aqui o Poder Judiciário, e fortalecendo as estruturas administrativas do Executivo, Legislativo e Judiciário. O restante dos serviços ou eram privatizados ou eram tratados como serviços concorrenciais, nesse caso incluindo inclusive a saúde e a educação, e o princípio é: quem pode pagar vai ter um bom serviço, e quem não pode pagar utiliza o serviço público, que acaba sendo um serviço para pobre, não como um direito de todas as pessoas. Então essa é uma concepção também que prevaleceu, e acho que ela teve muita força a partir do projeto do Bresser Pereira em 1994. E que nós lutamos, e aqui eu não vou descrever, definir qual é o Estado, tem várias concepções de Estado, mas nós defendemos aqui um Estado não liberal, o serviço público seja tratado como direito. E o Estado ele tem que ser provedor de serviços públicos aos seus cidadãos, e também deve assumir um papel de planejador e executor do desenvolvimento para que a riqueza produzida possa ser distribuída. Diferente do Estado anterior, onde o mercado domina e a riqueza ela vai para pouco. Então o Estado tem que ser um instrumento de distribuição da riqueza. Estou colocando esses conceitos porque eu acho que eles determinam um pouco também, quando a gente vai discutir carreira, para onde a gente quer ir, para que serviço público a gente quer ir e qual Estado que a gente defende. Então essa dualidade ela vai estar posta nos debates de carreira. Bom, avançando aqui, entrando mais especificamente na discussão das questões que a gente levanta, e pegando aqui uma sequência do que foi o primeiro seminário, nós entendemos que a política de mobilidade ela deve permitir processos de promoção e progressão, levando em consideração tempo na função, a experiência, a formação e os títulos. Nós entendemos que a transposição para uma nova tabela deve ser vantajosa para o trabalhador, garantindo-lhe o horizonte de carreira que expresse sua experiência e tempo na função. Deve-se buscar um parâmetro de isonomia com a USP e a Unesp, equiparando as funções nas melhores referências. O que nós estamos pensando aqui? Nós estamos discutindo aqui uma carreira que nós buscamos a isonomia com a USP e a Unesp. Então, o padrão de enquadramento na nova tabela, já, na nossa opinião, deve ser comparativo do que tem de mais elevado na USP e na Unesp, porque nós sabemos que em algumas funções você tem diferença de enquadramento. Então, o enquadramento deve ser para aproveitar, para fazer essa isonomia. É óbvio que isso vai forçar depois a USP e a Unesp também a olhar para a carreira da Unicamp e ver aonde é que eles têm que fazer os ajustes lá. Mas nós entendemos que o nosso objetivo é buscar uma carreira comum, assim como é a carreira dos professores, e eles estão agora em fase de fechamento de uma discussão de carreira isonômica com as 3 universidades, nós devemos ter esse referencial também. A mobilidade entre as unidades e na unidade deve ser prevista, garantida de forma transparente através de processos de seleção. A Patrícia até colocou ali as dificuldades jurídicas e os caminhos que estão se buscando para se manter esse processo, que nós consideramos um processo importante. Nesse sentido, aqui a gente coloca uma questão, que ela foi discutida na diretoria, e que nós devemos ter isso em perspectiva. Também deve ter um caminhão de problemas jurídicos, mas que essa mobilidade nós devemos ter em perspectiva também entre as universidades. Então, assim, porque, entendo uma carreira isonômica, nós não podemos ter mobilidade entre as 3 universidades.
Devemos colocar isso do ponto de vista da nossa perspectiva de carreira, na medida em que nós queremos uma carreira isonômica. Todos os processos de mobilidade devem ser acompanhados pelas CSAs. Nós queremos aqui valorizar o papel das CSAs. A mobilidade é parte de avaliação, portanto, ela não pode ser olhada de forma fragmentada. Aqui é só uma observação, porque aqui nós discutimos o processo de mobilidade e achamos que ele tem pontos, algumas questões não tinham sido apresentadas, estão sendo apresentadas agora, pontos importantes. Ela recompõe uma possibilidade de mobilidade que a carreira PAEP havia extinguido, em que pese você tem que debater ali questões do ponto de vista da redução do número de funções, da criação daquelas áreas, mas ela possibilita a retomada do processo de mobilidade. Então nós temos que enxergar isso como ponto positivo, mas ele tem que ser olhado no contexto de todas essas mudanças para que a gente possa ter uma avaliação global. Não dá para você olhar para a carreira, a mobilidade é boa, mas o processo de avaliação é ruim. Então não tem, essas coisas, elas caminham juntas do nosso ponto de vista. Então estamos aqui colocando isso e nós queremos discutir essa discussão de forma mais global. Nós entendemos que os processos de avaliação, e aí eu estou entrando aqui já como que a gente vê a avaliação, eles devem ser horizontalizados. Não é o que acontece hoje, dando ao trabalhador a possibilidade de discutir seu trabalho, planejá-lo e inseri-lo em objetivos da universidade e da unidade. Então, e que esses objetivos, obviamente, devem ser debatidos com os trabalhadores. O que significa isso? Que a avaliação deve ser avaliação de equipe. A avaliação, ela deve olhar para o resultado do trabalho. A avaliação, ela não tem que ser um processo só de hierarquia. Aliás, que o item embaixo trata disso, nós achamos que a hierarquia tem que ser avaliada no contexto dos objetivos do trabalho. E você pode ter um chefe que está ajudando, mas você pode ter um chefe que em vez de ajudar, ele atrapalha a equipe. Então, essa discussão ela tem que ser feita do ponto de vista de objetivos mais globais, do ponto de vista do que se pensa do trabalho, que cada trabalhador está realizando o seu coletivo, mas a avaliação ela deve ter esse contexto, avaliar o trabalho e valorizar a equipe. A carreira deve criar mecanismo de valorização, e aqui estou falando dos títulos, né? Do ensino fundamental, do médio, da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doc, mas ela deve reconhecer novas modalidades de curso. Esse foi um debate grande aqui nesse último período, né? Que trabalhadores, inclusive, fizeram cursos e não tiveram a possibilidade de ter aqueles cursos reconhecidos, e em alguns casos, cursos bastante objetivos, que estavam ligados com a área de trabalho daquela função, e a estrutura da carreira não permitia que aquele curso fosse valorizado. Então, nós entendemos que isso tem que ser colocado. Também valorizar cursos de qualificação em sintonia com o processo de avaliação que exigem, que está colocado para os objetivos do trabalho. Então, às vezes, numa determinada área, desse quesito eu já ouvi a Patrícia falando disso também, mas a gente deve afunilar, aprofundar mais isso, uma qualificação que um trabalhador busca, ela contribui mais para o trabalho do que um mestrado, um doutorado. Então, são valores diferentes, mas para aquele trabalho objetivo, a qualificação ela passa a ser fundamental. Então, nós temos que valorizar isso. Essa coisa hoje, do jeito que está funcionando a carreira PAEP, ela não estava colocada. Bom,